Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. (7 de julho de 1984) e o Destino Saudade hoje vai direitinho a patinar até ao Sr. Rui Miguel Tovar. Rui, hoje começamos de uma forma um bocadinho diferente do costume. Vamos Sim, a isso? Vamos, claro, bom dia, tudo bem? Antes de mais, gostei de que a data batesse certo, uma data muito especial para o hóquei em português e também para o hóquei europeu, porque foi a primeira vez que a mesma equipa acumulou os 3 títulos continentais. Portanto, o Sporting ganhou a Taça dos Campeões em 77, com o Livramento a jogar, e o Rendeiro e o Schanner, uma equipa muito conhecida, o Ramaiete na baliza, e o Sobrinho, era o 5. Depois ganhou a Taça das Taças em 81, e em 84, em julho, foi um mês muito especial para o Sporting. Fernando Mabed bateu o recorde mundial. O Sporting ganhou uma etapa da Volta à França. Não nos esqueçamos que é o ano em que o Joaquim Agostinho morre, e então o Sporting já tinha sido convidado para a Volta à França, cumpriu esse convite, foi lá e ganhou uma etapa. Foi o Paulo Ferreira, foi uma vitória histórica e muito emocionante, porque de facto o Sporting precisava disso, os ciclistas do Sporting precisavam de libertar, claro que sim, essa mágoa. E isto foi no dia 2, 3, e depois, neste dia... Portanto, julho de 84 é um mês fortíssimo, cheio de emoções. Fortíssimo. O Sporting ganhou a Taça Serres, que é no futebol como se fosse a Taça UEFA, a terceira competição. O Sporting já era treinado pelo Livramento, portanto já tinha deixado os patins, mas não tinha deixado o hóquei. Era o treinador. E a campanha foi muito meritória, porque o Sporting eliminou para abrir o Noia, e na meia-final eliminou o Voltregá de Espanha. Pelo meio, eliminou uma equipa francesa com um resultado que na altura foi recorde, 33-1. 33-1? Num jogo, não digo no acumulado. Num jogo, 33-1. Não se chamava Apoel, essa equipa, era outro nome. E depois na final, Sporting Novara, uma final muito interessante e muito quente. Começou em Itália, o Novara ganhou 4-1. Fala-se de uma final muito física e não tanto desportiva. Houve muito jogo sujo, tanto de um lado como do outro, porque isso já se sabe, né? Quando um dá, o outro revida, pronto, e nunca mais para. E depois, em Alvalade, deu-se a consagração num jogo em que o Sporting partia com 3 golos de diferença a perder, e conseguiu, ao intervalo, estava já 4-0. Portanto, conseguiu aí uma grande vantagem. É verdade que o Novara empatou a eliminatória, logo abre a segunda parte, mas depois acabou com a vitória do Sporting, esmagadora, e 11-3. Portanto, o Sporting teve ali tremido nos primeiros minutos, mas depois o suplente, que era o Sérgio, marcou 2 golos e libertou. E eu adorava ter estado lá para sentir o ambiente da nave, porque qualquer nave é muito especial, porque é muito aconchegante, demais até às vezes. Sim. E nestes ambientes em que a carga emocional, a adrenalina está toda lá em cima, é um momento muito exuberante. E sobretudo o Sporting sempre foi uma equipa que gostou do hóquei, sempre se associou ao hóquei em patins com uma grande dignidade, daí ter também ganhado aquelas competições internacionais para trás, a Taça dos Campeões e a Taça das Taças, e completou o ciclo das 3 competições. Foi um acontecimento nacional e também europeu, porque foi mesmo a primeira equipa. Muito, muito curioso. Depois seguiram-se outros, o Porto, claro, foi o cliente seguinte, mas foi uma jornada muito, muito intensa, e prometia-se um jogo de equilibrado, e no fundo o Sporting conseguiu dar boa conta do recado. Quem eram os grandes jogadores desse Sporting? Os grandes jogadores desse Sporting? Quem eram os craques desse Sporting? Não me lembro. Não te lembras? Não Falaste do Sérgio, que era o... Não, o Sérgio era suplente. Que era um suplente que marcou 2 golos. O guarda-redes era o Ramalhete ainda. O Ramalhete, ok. Histórico Ramalhete. Sim, o Ramalhete foi um guarda-redes muito, muito importante também na história da Seleção Nacional. Era um guarda-redes muito completo, era preciso de facto encher a baliza, e o Ramalhete era muito fiável. Portanto, ao longo destes anos
também, com os treinos a levar com as bolas do Livramento. Ser guarda-redes do Hockey sobrinho do Patins, Chama. apesar de toda aquela proteção, não Era deve muito, ser... era muito pesado, era muito pesado. Das coisas que mais me impressiona no Hockey Patins, até hoje, claro, é o posicionamento dos guarda-redes, porque eles passam praticamente mais de metade do jogo. Incrível. Portanto, de cócoras, não é? Praticamente de cócoras. Não, para mim os guarda-redes em qualquer Sim. desporto, handball, handball, por exemplo. Mas confesso que desconhecia essa tua paixão pelo Hockey Patins, ou seja, sei que gostas de desporto, gostas muito de algumas modalidades, não sabia que eras também apaixonado por Hockey Patins. Não, gosto muito. Gosto muito de... Na altura, quando crescemos, Portugal costumava ser campeão europeu, costumava ser campeão mundial, as equipas estavam em grande. Adorei, tanto no hockey com o Hockey de Barcelos, como no handball, o ABC, ver evoluir essas equipas do nada, num plano nacional, e de repente chegavam a finais europeias. O Hockey de Barcelos chegou a ganhar competições, o ABC só foi à final. Mas acho muito interessante haver equipas grandes e não grandes que apostam nessas competições e que retiram daí dividendos altamente meritórios, porque isto também é preciso pôr na primeira página do Jornal Desportivo, porque claro, é uma conquista internacional. O Sporting tem muitas, o Benfica também começou a ter, o Porto também é uma equipa que tem muita história no hóquei, e até já chegou a haver já chegou até a haver mais, mas a primeira final entre equipas portuguesas foi Porto e Sporting, na Europa. Isso é muito interessante, não é? No futebol já tivemos também, o Braga-Porto em 2011, e são coisas que nós, quando começamos a estudar a matéria, ficamos vidrados. Não sei o quê, tantos golos, e o 33-1, mas quem é que marcou mais golos? Pesquisar isso. E é muito interessante também, depois vasculhar os jornais e chegar à leitura desses jogos, em que há uma redação muito fidedigna e parece que nos transporta para a nave. É por isso que eu gosto de ler os jornais da época, sobretudo dos anos 80, porque havia bons jornalistas que sabiam contar a história do jogo. Não escreviam de forma burocrática, escreviam de forma sentimental. Exatamente. E muito romântica. Às vezes era assim, não é? Sobretudo quando se relacionava com Portugal, era tudo mais romântico. E se há modalidade em que Portugal pode reclamar louros, de facto, é o Hockey Patins. Hockey Patins, não há dúvida nenhuma. Que é mais bem sucedido de sempre. Sim. Mas houve um jogador nessa noite que marcou 4 golos e o nome estava aqui. Não estás a chegar lá. Mas como já expliquei aos nossos ouvintes /leitores, nós vamos para aqui sem nada, sem apoio sem rede tecnológico. Portanto, é o que é. Sim. E portanto, depois daqui a bocadinho vamos pesquisar quando publicarmos este texto e vamos escrever lá o nome do autor desse póquer. Rui, só mesmo para acabar esta parte inicial. Quando falamos de Hockey Patins em Portugal, quais são os teus jogadores favoritos de sempre? Os teus hockeyistas favoritos que tenhas visto cá em Portugal? Sim, a referência do meu tempo é o Vítor Hugo. Acho que aliás, nessa final entre Porto e Sporting, nessa final europeia, o Vítor Hugo marcou 9 golos ao Sporting. Incrível. E, se não me engano, guarda-redes ao Ramaiete, portanto. É quase impossível hoje em dia, não é? 9 golos num jogo de hockey, numa final europeia. O Vítor Hugo era muito especial, melhor marcador por onde passou, até a Itália. É um homem com quem dá gosto de falar, porque é muito humilde. Ele tem uma estátua no Museu do Dragão. É uma figura do Futebol Clube do Porto, é uma figura nacional, e a quantidade de golos que marcou é uma coisa que dá gosto ver e contar, porque jogadores de Hockey Patins há muitos, e bons também há muitos, né? Mas há aqueles que são especiais, e para mim, não vi o Livramento, obviamente, não posso dizer nada, não é? nem sequer o Cristiano Pereira, que jogava no Porto e também era uma referência incontornável do nosso país. Mas no meu tempo, Vítor Hugo, depois, obviamente, Pedro Alves, Paulo Alves, também são jogadores que me suscitam muitas curiosidade. Na altura do Vítor Hugo havia o Vítor Bruno. É verdade. Jogou quase sempre ao lado dele, que também era um bom jogador. Muito bom, muito bom. E depois, claro, aqueles mágicos internacionais, não é? Aquele argentino que era... Diego Allende? Não, o argentino que era o Maradona do Benfica. O Panchito Velásquez? O Panchito Velásquez, o Pedro Gil também, não é? Pedro Gil, muito também, bom. Porto, Sporting. Ainda o apanhei uma vez a jantar em Lisboa, dentro do complexo desportivo do Casa Pia. Há um restaurante de leitões e ele ia lá todas as semanas. E então ele sempre foi muito
buliçoso dentro do ringue, não é? Gosta de provocar e de ser provocado e de ir à luta. E eu vi-o a jantar com a família e na minha cabeça naquele momento eu não queria... mas como é que ele está assim tão... com uma voz muito doce a falar com os empregados e com o dono, e como foi um dia, acho que era uma segunda-feira, estava um dia calmo, portanto ouvia-se tudo. E eu pensar, este é malandro no ringue, mas aqui é uma pessoa. Mas o Panchito, de facto, era um mestre de bem jogar. E são sempre essas figuras que me despertam. Claro que há outras no basquetebol, no handball, mas falando desta conquista internacional do Sporting, acho interessante o Livramento ter percorrido as 3 conquistas como jogador e agora como treinador. Diz bem da perspicácia que ele tinha em jogar e depois cá fora em ler o jogo e em mudar, porque perder 4-1 na primeira mão não é fácil, sobretudo porque o Novara era uma equipa conceituada, como são todas as italianas e espanholas, e quando veio para a Nave de Alvalade veio com o propósito de ganhar o jogo. Já nem sequer digo mais. O Novara chegou aqui, não foi para jogar a defesa, não é? Mas o Sporting impôs o seu ritmo, começou a marcar e a noite saiu redonda e foi uma vitória épica e uma conquista sensacional para o hóquei português. Domingo Desportivo. Avançamos para o nosso segundo segmento deste programa e hoje o futebolista do Rui passa a ser o hoquista do Rui. Exatamente. Porque para mantermos a coerência e o hóquei patins, Sim. hoje este nome é marcante. Eu estive a ler um bocadinho da biografia dele antes de vir para aqui e de facto é uma história inacreditável. Queres apresentar o hoquista do Rui? Claro, é o Jesus Correia. É uma figura lendária do futebol, como parte integrante dos 5 violinos, e depois no hóquei como uma figura imensa. Foi campeão do mundo 6 vezes por Portugal. 6 vezes. E eu escolhi esta figura para mostrar, como todos nós, se quisermos e se aprofundarmos as raízes, podemos ser multidisciplinares, portanto podemos ser bons em mais do que uma modalidade, e aliás fala-se muito daqueles seres competitivos como o Cristiano Ronaldo, que jogam bem ping-pong, jogam bem ténis e fazem por ser concurso de triplos. Também querem ganhar, portanto são ferozes competitivos. O Jesus Correia, por aquilo que sei, era um homem simpático, afável, que jogava bem as duas coisas. E também corria. Mas dedicou-se ao futebol e ao hóquei. E houve ali um ano em que teve que prescindir de uma das modalidades a pedido do próprio Sporting. E o Jesus Correia preferiu continuar no hóquei. Incrível. E de facto é uma figura que merece todos os elogios por ser muito humilde, por ter sido um hóquista extravagante. Era um goleador nato também, marcou uma era porque era um goleador. Jogava numa equipa que também tinha grandes referências, como Correia dos Santos, como o Velasco, portanto, como o Fernando Adrião. Portanto, isto é uma equipa que ganhou os mundiais. Estamos a falar que é a década de 50. Sim, 50, 60. Sim, final de 50, início de 60. E só para veres, repara, ele em 48 foi campeão do mundo, ainda era novo, e nesse ano marcou 6 golos pelo Sporting na inauguração do Estádio Metropolitano em Madrid ao Atlético. Portanto, Atlético 3, Sporting 6. Ele marcou 6 golos dos Correia. Mas a minha história mais engraçada, e só soube há pouco tempo, há menos de um mês, foi uma história. Portugal foi campeão do mundo em 60, em Itália. Jesus Correia marcou na final, à Itália, 4-1. Era um jogo em que quem ganhasse era campeão. O empate beneficiava Portugal pela diferença de golos, portanto, tínhamos chegado à nona jornada só com vitórias. E o Jesus Correia marca um dos golos. É claramente uma das figuras do jogo. Portugal ganha 4-1 e depois a seleção é recebida pelo Papa, o Pio XII, que fez questão de ver quem eram os campeões do mundo. E foi uma cerimónia que teve direito a bolo. E o Papa, como o Jesus Correia era a pessoa, o hoquista mais perto do Papa, disse para cortar o bolo. E Jesus Correia disse, do raio que o parta. E o Papa ficou a olhar, mas a história é engraçada, porque o raio era um dos jogadores dessa seleção.
Portanto, o Raio com o Parta, porque ele era capitão de equipa. O Raio era um dos colegas do... E era o capitão, portanto, fazia sentido, era o Raio partir o bolo. Portanto, o Raio que o Parta. Portanto, é o único jogador Não que me digas mandou... que a expressão nasceu aí. olha, boa pergunta, não sei. Não sei. A verdade é que o Raio depois foi selecionador e também foi campeão do mundo. Uhum. E pronto, e conta-se depois, a piada é, pronto, o Papa não disse nada porque estava a falar com Jesus. Exatamente. ficou tudo dentro. Acabamos assim este programa de 7 de julho, voltamos para a semana, dia 14 de julho, novamente com o grande Rui Miguel Tovar, neste Destino, 2 pontos, saudade. Rui, muito obrigado. Nada, obrigado eu. Grande abraço. Abraço.